Eu convido a igreja para abrir suas Bíblias em Gênesis 26. Versículo 1 ao 3, que diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra em que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Podem sentar. Aqui no capítulo 1, ele vem falando logo no início, né? E havia fome na terra. E era uma boa justificativa para ele sair daquela terra e ir para outra terra. E muitas das vezes nas nossas vidas a gente vai em busca de alguns lugares, né? Pela bênção do Senhor. Muitas das vezes a gente sai, não, vou morar em outro estado, vou morar em outro lugar, porque aqui não está dando certo. E hoje eu venho falar de algo que aconteceu na minha vida e está muito embasado também nessa palavra. E Deus, ele não precisa de uma terra. Ele não é o Deus que enriquece a terra. Na verdade, ele é o Deus da bênção. Ele é Senhor, independente do lugar que nós estivermos. E a riqueza não depende de terra alguma. Depende apenas do dono de toda a terra. E o Senhor, ele disse, né? Não desças ao Egito. Habita na terra em que eu disser. E o segredo, na verdade, é obedecer o comando do Senhor para que a prosperidade venha sobre a nossa vida. E a obediência, ela sempre vai ser um fator determinante para desencadear essas bênçãos. E eu vou contar um pouquinho do meu testemunho. Eu e meu esposo Gilmar chegamos aqui na Semente Santa em 2021. E nesse período eu estava fazendo concurso em outros lugares. Então, fui para vários estados, eu estava contando ontem, e foram 8 estados que eu viajei para poder fazer concurso. E, na verdade, com essa justificativa que aqui não tinha oportunidade, que aqui tinha uma baixa remuneração, que não ia dar certo aqui. E a gente estava olhando para outro lugar. E aí, eu lembro que a gente planejamos tudo, conversamos até com o pastor Nilson. E aí ele falou, minha querida, aquele jeito que ele fala, o Senhor, ele não depende, para te abençoar, ele não precisa que você vá para fora, ele vai fazer aqui. E aí a gente tomou posse daquela palavra e nós entendemos, na verdade, o direcionamento do Senhor para nossas vidas. E a partir daí a gente, tá bom, aquietou faixa. E aí não fiz mais concurso fora e entendi esse direcionamento. A partir de então, o Senhor, ele nos abençoou. Gilmar, ele abriu uma loja dele aqui em Lauro de Freitas, que é autoartesanal, uma loja de estética artesanal, automotiva, que sempre esteve no coração dele. E aí o Senhor tinha me falado, primeiro, calma aí, sonhe o sonho do seu marido, que na hora certa eu vou te abençoar. Então nós investimos no negócio dele, ele abriu o negócio dele. E aí comigo aconteceu também. Eu passei na prefeitura de Salvador, mas era no regimento REDA. E ganhando mais do que eu estava ganhando, realmente o Senhor me abençoou naquele tempo, com a carga horária menor, porque o meu coração sempre esteve em servir na obra do Senhor. E quando eu estava no outro emprego, eu falava, Deus, me coloca em um lugar que eu ganhe um pouquinho mais e que eu tenha tempo para servir na sua obra. E assim o Senhor fez. Mas nesse período, como o meu sonho era sempre passar em um concurso, eu continuei orando ao Senhor, né? Deus, eu quero que o Senhor diminua mais a carga horária e aumente esse salário. E aí continuei estudando. E, na verdade, em alguns momentos eu fraquejei, né? Eu fiquei, ai meu Deus, será que vai fazer? Abriu um concurso federal aqui em Salvador. E aí eu fiquei naquela, né? Eu tenho que me dedicar. E aí eu via muito, assim, das pessoas. Você tá com muita coisa, tá com muita atribuição, você precisa dizer não. Mas eu entendia também que o Senhor, ele não me trouxe aqui simplesmente para eu viver a minha vida, fazer aí, planejar a minha vida, enriquecer. O Senhor, ele tem um propósito para cada um de nós. E eu entendia que eu precisava estar debaixo desse propósito, me submeter àquilo que o Senhor queria. E eu disse, não, eu preciso exercer o meu chamado também, mas tem que estar atrelado, eu não posso fazer isso aqui e deixar isso aqui. E aí eu pedia muito ao Senhor. E aí veio esse concurso, e aí para enfermeira obstetra, que é a minha profissão, tinham 2 vagas. E aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Eu falei com o pastor surgiu um concurso federal, aqui na Bahia, 2 vagas, para a área que é a minha área. E aí eu falei assim, mas eu tô meio assim, porque são 2 vagas. Ele, minha querida, sai dela, incredulidade.
incrédula, se afaste de mim para não pegar. Ele resenhou comigo. E aí ele falou, você só precisa de uma vaga. Declare a palavra. Vai, determine que essa vaga é sua. Você só precisa disso. E eu me apeguei àquela palavra e fui lá. Não, eu estou debaixo dessa palavra. Eu lembro que eu fiz um período de jejum de 7 dias. E aí o Senhor, eu entrego em tuas mãos. E aí fui, fiz a prova. O resultado saiu essa semana. Eu fui aprovada em 2º lugar, para a glória de Deus. E a glória, a honra é para Ele. Aleluia, glória a Deus. Deus é fiel. Lá em Jeremias fala, né? Para que todos vejam e saibam e considerem, juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto. A glória do nosso Deus não é por merecimento, é graça do Senhor, é favor imerecido. É sobre uma unção profética que está neste lugar. A unção que está aqui. Então nós precisamos entender que nós precisamos obedecer o comando do Senhor. E Ele vai fazer, independente de qualquer coisa. E não vai precisar a gente sair para outro lugar para correr atrás da bênção, não. E assim como fez na vida de Isaac, né? Ele falou, fique aí que eu vou te abençoar. Eu vou abençoar a sua semente. E haverão muitos testemunhos aqui neste lugar, porque a gente entende que existe uma unção sobre este lugar. E haverão testemunhos que vai ser como uma reação em cadeia, que vai acontecer no seu irmão, vai acontecer na vida do outro. E a gente vai ver grandes testemunhos sendo realizados aqui neste lugar, porque estamos sobre essa palavra, estamos debaixo dessa palavra. E a palavra da igreja do ano passado, velocidade e intensidade, ela não parou em 31 de dezembro, ela continua junto com a igreja transformadora. Porque como o pastor falou uma vez, o Senhor ele vai colocar a gente em posições de honra em altos lugares na sociedade, para que nós transformemos vidas, para que as vidas sejam impactadas, para a gente exercer influência nessa sociedade e mudar o ambiente. E não é sobre um cargo, não é sobre uma bênção, é sobre o que Deus fará através deles, através de nós. E além disso também, nessa mesma semana, eu fui contemplada no consórcio de um carro. E eu não tinha o dinheiro, a gente não tinha. Eu falei, amor, a gente vai por fé, a gente está sem o lance. E quando foi contemplada, a gente não tinha o dinheiro do lance. Mas no dia que foi para pagar o lance, o dinheiro caiu na conta. E eu, glória a Deus, ao Senhor. Então, no mesmo dia, na segunda-feira, eu fui contemplada. O carro já está chegando essa semana. E na quarta-feira eu soube dessa aprovação no concurso. Então, a honra, a glória é do nosso Deus.